Olá pessoal, vídeo 6 de Spring MVC. Vamos continuar então aqui a nossa aplicação de registros escolares. Deixa seu like, se inscreva no canal, vamos lá. Já criamos a nossa entidade de professor, agora vamos começar a criar nosso CRUD mesmo, propriamente dito, né? Recebendo requisições, tratando no controller e mostrando na página para nós a devida requisição. Né? Nós vamos começar agora nessa aula fazendo a parte de listagem dos professores. Uma coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é o seguinte, nós seguiremos aqui o padrão REST das nossas rotas, tá? O mais próximo possível, né? Então aqui a gente tem a tabelinha das rotas aqui do REST. Então, por exemplo, suponha que a gente tivesse uma entidade chamada blog, né? Então, quando a gente desse um /blogs com o método get, seria para listar todas as instâncias, né? Todos os registros de blog do nosso banco. Se a gente colocar blog /new, seria para trazer o formulário para edição, né? Com o método get. Se a gente colocasse o /blogs e o método post, seria para adicionar, né, fazer de fato uma criação de um dado registro de blog desse formulário no banco e assim por diante. Existem algumas coisas que nós não vamos conseguir fazer com o formulário diretamente, porque nem todo browser já suporta algumas coisas. Né? Então, por exemplo, a gente não vai usar no formulário o método delete, esse verbo delete, na verdade, né, do método do HTTP para fazer a requisição. Né? Nós poderíamos fazer isso, por exemplo, por alguma API e tudo mais, mas no formulário mesmo nosso a gente não vai conseguir fazer isso, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Mas esse é o padrão aqui que nós seguiremos aqui no nosso CRUD. Então, muito bem, vamos criar então o nosso controller, né, para a classe de professores. Eu estou aqui então na pastinha controllers, eu vou dar um new, Java class, vou chamar então professor controller. Muito bem, eu tenho o professor controller aqui. Aqui eu vou vir e vou anotar essa classe como controller e vamos agora fazer a primeira mapeamento, né, da nossa action para listagem de professores. Não temos nenhum professor no banco ainda, mas vamos fazer dessa maneira. Então a gente vai ter aqui um public e eu vou ter, por exemplo, retornando um model enview, tá? Ou vamos colocar uma string aqui para essa e as outras a gente faz com model enview. Então vamos retornar uma string aqui que vai ser, por exemplo, o index, onde nós queremos mostrar, né? Porque se a gente vier aqui, ó, vai ser como se fosse o index mesmo, né? O nome da rota é index, vai ser o que a gente quer. Aqui está com reload, deixa eu matar aqui, depois a gente continua. Então, uma coisa que a gente vai fazer é mapear com o get, então get mapping. Toda vez que colocar, por exemplo, um método get para o /professores, vai cair nessa action, e nessa action a gente vai querer retornar, por exemplo, um arquivo chamado index.html, mas dentro de uma pastinha chamada professor. Ou professor ou professores, né? Para a gente colocar dessa maneira aqui. Então a gente vai ter que criar isso aqui agora. Muito bem, então vamos criar aqui o nosso HTML na pasta dentro de templates. A gente cria aqui então uma pasta, um diretório chamado professores. E aqui dentro vamos criar então um HTML file chamado index. Vamos criar aqui. Nós temos esse HTML aqui file, vamos colocar aqui lista de professores. Aqui nós vamos voltar no nosso home controller, não é no home hello controller, é no hello aqui. Vamos copiar esse header aqui para funcionar o time leaf. Então vamos substituir aqui, muito bem, o time leaf está funcionando, vamos dar um H1 aqui. Lista de professores. E vamos ver se está funcionando, né? Está dando aqui, faltou um ponto e vírgula. Vamos ver se está funcionando. Vamos startar o nosso banco, não, né? Vamos startar o nosso servidor. Vamos voltar aqui no hello, vamos colocar um /professores. Lista de professores, está funcionando. O que nós vamos usar nesse projeto para deixar um pouquinho mais bonitinho? Eu não vou focar muito no front-end, mas vou tentar usar um mínimo de beleza, digamos assim, ou de estilo possível, que nós vamos usar o Bootstrap. Então deixa eu abrir aqui o Bootstrap, que é um framework para você fazer de front-end, né, para você fazer páginas de uma maneira mais fácil, páginas já bonitas, né, de uma maneira mais fácil. Então aqui tem um Get Started. Aqui eu acho que já tem um template, ó, um starter template. Eu vou copiar isso do head até embaixo, ó, até o body. Vou vir aqui, copiei. Então eu vou vir aqui, vou apagar o hello. Eu vou tirar então aqui, ó, do head até o body. Só vou deixar o HTML, vou colar aqui.
Ele traz bastante coisa de import. Eu vou apagar esses comentários, ó, mas Bootstrap isso aqui eu vou deixar. Aqui no título eu vou colocar lista de professores. No título aqui inicial que ele está dando, eu vou colocar a mesma coisa. Lista de professores. E aqui, ó, deixa eu fechar isso aqui. E aqui eu vou tirar todos esses comentários. Tirar esse comentário aqui, eu vou deixar para mostrar que é do Bootstrap. Muito bem, vamos deixar aqui, vamos ver como está essa cara agora. Então, usei aqui Bootstrap. Deve estar carregando. Vamos lá, lista de professores. Não está com uma cara ainda muito legal, porque a gente vai fazer isso agora, mas qual que é a minha ideia? Nessa página de listagem, eu quero mostrar uma tabela com os dados dos professores, tá bom? Eu quero mostrar uma tabelinha e eu já tenho um código aqui, já base para a gente começar a trabalhar e não perder muito tempo. Mas se você vir aqui na documentação do Bootstrap, você vai ver algumas coisas como layout aqui, ó, você vai ter a parte de grid, containers que ele usa para fazer os alinhamentos. Você vai ter coisas também como tabelas, ó. Então a gente vai ter uma tabelinha mais ou menos com essa cara aqui. Deixa eu vir na minha cola porque eu já tenho aqui as coisas prontas para que a gente não perca muito tempo. Então eu vou aqui apagar isso. Então deixa eu diminuir um pouco aqui, ó, a tela para ficar melhor. Então aqui eu vou ter uma listagem de professores, só criei aqui um container para deixar as coisas alinhadas, uma linha, criei aqui e agora numa outra linha eu vou colocar que eu quero uma tabela. E a nossa tabela, ó, vou salvar, vamos mostrar aqui, ó, eu já coloquei algumas coisas por padrão na nossa tabela. Então, essa aqui é a nossa tabela inicial. É claro que dá para deixar melhor, com espaço em cima e tudo mais, a gente não está fazendo isso. Mas olha só como que vai ser a ideia que eu quero aqui. Eu quero ter uma tabela que é a listagem de professores e eu quero mostrar o ID do professor, o nome dele, que eu coloquei os nomes fictícios aqui, Batman e Coringa, o salário, ativo, não ativo, mas o status do professor. E eu vou deixar aqui 3 links. Se eu clicar em detalhes, ele vai mostrar os detalhes só desse professor. Se eu clicar em editar, vai mostrar um formulário para editar esse professor. E se eu colocar deletar, vai deletar esse professor do banco. É basicamente isso que eu quero fazer, nós faremos isso nesses vídeos. E aqui, se eu clicar em novo professor, vai abrir um formulário também para nós editarmos, para ter o nosso novo professor que a gente quer colocar no banco. Então vai ser isso que nós vamos fazer isso a partir de agora. Mas aqui eu estou trazendo o código estático, ó. Tá vendo que eu estou fazendo código estático, professor e tudo mais. Que tal a gente trazer isso do banco, né? Trazer isso para nós. Antes de fazer isso do banco, vamos fazer o seguinte, ó, vamos no nosso controller aqui, vamos criar aqui um professor, vamos fazer isso meio que na mão, ó. Vamos criar aqui um professor, que eu vou chamar de Batman. E o Batman, nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos voltar aqui no professor, nós vamos criar aqui na entidade professor, na classe professor, vamos criar um construtor, que eu vou passar todo mundo menos o ID, porque o ID vai ser selecionado no banco, né, automaticamente. Né? Então, vou criar um outro construtor aqui para facilitar o que eu quero mostrar para vocês. Então, olha só o seguinte. Eu vou criar aqui o Batman. Aí, eu vou criar um new professor, onde eu vou passar o nome que vai ser Batman. O salário dele, eu estou colocando 5.000. E o status dele, a gente tem que chamar aqui, como que é o nome do tipo mesmo? Deixa eu pegar aqui, é status professor. A gente tem que passar status professor. Vamos colocar que ele está ativo. Então, estamos criando o Batman aqui. Tá bom? Que 5.000 está certo o salário. Big Decimal, a gente tem que criar um Big Decimal aqui, né? Um objeto Big Decimal. Então, new Big Decimal, passando o salário. Muito bem, criamos. Vamos criar outro aqui, vai ser o Coringa. Vamos colocar aqui Coringa. Big Decimal, acho que está 10.000. Status aqui, vamos colocar que ele está aposentado. Vamos criar aqui também a Mulher Maravilha. Então, Mulher Maravilha, Maravilha. E aqui é Coringa. Vamos criar 3 aqui. Então, Mulher Maravilha. Vamos colocar que ela ganha 15.000 e que ela está inativa. Então, estamos criando aqui inativo. Estamos aqui criando 3 objetos. Vamos criar uma lista agora. List. A gente vai ter uma lista de professor. A gente pode ter aqui professores. Se eu não me engano, tem esse método aqui, ó, list. Como que é mesmo? Deixa eu ver aqui, eu já volto. Bom, estou de volta, já vi lá a referência. A gente pode usar assim, ó, o método estático que vem de arrays.asList. Aí a gente passa uma lista de objetos aqui para criar uma lista para nós com esses elementos. Então, ele cria uma lista para nós com todos esses elementos aqui. Muito bem, Mulher Maravilha. Criamos isso. E agora a gente quer retornar essa lista para a nossa view.
Então a gente deu uma olhada que dá para fazer de algumas maneiras, né? Se a gente pegar aqui o nosso, cadê o nosso hello? Cadê? Professor controller, hello controller. A gente viu que dá para passar os atributos de algumas maneiras aqui. Nós vamos usar então um model and view. Vai ser esse objeto que nós vamos usar aqui por padrão. Então vou voltar aqui no nosso controller, não vai retornar mais uma string, vai retornar agora um model and view. Então nós temos isso. Nós vamos criar aqui então um model and view, um objeto, né? Então nós temos um objeto que manipula, é um modelo de dados que vai ser, que está atrelado a uma dada visualização, dada página. Então vai ser mv igual a new model and view, e aqui a gente coloca exatamente a página, que é essa aqui, a página que vai ser renderizada. Vamos retornar o mv, como nós fizemos no vídeo passado, nos vídeos passados. E agora nós vamos adicionar o objeto, ó, move.addObject. Eu vou colocar aqui então professores e passar professores. Muito bem, fizemos isso. Agora eu tinha parado o meu servidor, deixa eu colocar aqui para ver se vai funcionar. Muito bem, aparentemente não deu erro de compilação, está funcionando. Está funcionando, agora a gente tem que fazer a parte da visualização na página dessa lista de objetos. Então vamos abrir aqui a nossa página, pessoal, de index. Deixa eu diminuir aqui. Agora o que nós temos aqui, nós queremos... Esse aqui é o escopo, né, da tabela, a gente não vai mudar, né, mas nós queremos mudar justamente o conteúdo dessas linhas, né? Então é isso que nós queremos fazer. Então, nós vamos usar agora, então aqui nós teremos para cada registro, né, dessa nossa lista, que posteriormente a gente vai carregar do banco esses registros. Por hora a gente está fazendo esses objetos na mão só para fazer a parte da apresentação, da visualização. O que nós queremos é que cada um desses registros vão ter uma linha, né? Aqui está fora de indentação, mas vão ter uma linha dessa. Então, isso que a gente quer fazer, certo? Então, a partir de agora a gente vai usar o TimeLeaf para fazer um for each em cada um desses elementos para inserir. Olha só como que eu vou fazer. Aqui o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou apagar essa segunda linha aqui, aí eu vou vir nessa marcação aqui, nessa tag aqui, e eu vou falar que eu quero substituir o conteúdo dela, né? A gente viu alguma coisa desse tipo depois, usando o TimeLeaf. Vou usar algum TH aqui, e aqui o TimeLeaf, ó, se a gente for lá para baixo, a gente vai ver que nós temos aqui um it, ó. Quer ver? Cada, ó, cadê? Letra E, ó, it. Então, agora a gente consegue iterar sobre essas coisas. Então, a gente pode basicamente falar, olha, para cada elemento de uma dada coleção que está guardada na nossa requisição, a gente eu vou fazer uma iteração, eu vou ter um objeto, né, por iteração dessa coleção, né, dessa lista, e eu vou fazer alguma coisa com eles. Para fazer isso, a gente usa essa nomenclatura aqui. Então, a gente tem professores, ó. É mais ou menos o que é em Java, né? Então, a gente tem professores 2 pontos, e agora para nós acessarmos a nossa lista de professores, né? A gente tem que pegar exatamente o nome que foi passado aqui. O nome que foi passado aqui foi professores, né? Um nome que está aqui no atributo, então a gente faz dessa maneira. Para pegar um atributo, né? Um objeto que está na requisição via TimeLeaf, a gente viu que tem que usar o $, né? O cifrão, abre e fecha chaves, e a gente coloca o nome do que está. Então, para cada um dos professores, agora a gente vai querer fazer o quê? Substituir esses textos aqui, esses valores, por coisas que estão nesse tipo aqui que é o professor. Então aqui o que a gente pode fazer agora é o seguinte, ó. A gente pode vir aqui simplesmente colocar o não o it, né? Agora a gente tem um campo aqui que é o value, por exemplo. E agora a gente pode simplesmente, podemos fazer de algumas maneiras. Nós podemos fazer aqui nesse momento um professor ponto getID, né? A gente tem um getID aqui na nossa classe. Inicialmente ele vai estar nulo, né? Nosso valor pode ser que dê um problema porque nós não temos um valor aqui, né? Mas vamos assim mesmo para ver se funciona. A gente pode dar um getID que vai nesse método aqui, ó, e pega. Podemos fazer dessa maneira. Cadê? Deixa eu voltar no meu index. Então nós estamos basicamente substituindo esse valor dessa nova tag aqui, dessa nova marcação th, e colocando o valor de ID. Nós podemos substituir o nome aqui também. O nome é um texto, então th vai ser um texto. E agora a gente tem um outro jeito que nós podemos fazer também aqui no nosso código. Ao invés de usar exatamente o getID, nós podemos passar exatamente o nome do atributo que nós queremos colocar. Nesse caso, ó, nós queremos colocar o nome do professor. Então, como que é o nome do atributo na classe de professor? É nome. Então, nós podemos aqui fazer dessa maneira, ó, passar um professor ponto nome.
Porque automaticamente o TimeLeaf ele vai montar para nós um get nome aqui, ó. Ele vai montar para nós um get nome automaticamente. Ele vai fazer isso, só a gente passar aquele nome lá. Por isso que toda vez que você criar a sua entidade, você precisa ter os getters e os setters certinho para ele conseguir criar os objetos, criar as instâncias para nós, fazer tudo isso automaticamente para nós e os getters também. Então o que a gente vai fazer é colocar um nome aqui. Agora, aqui também vai ser um valor, né? Aqui vai ser um valor, que vai ser então o cifrão, abre e fecha chaves, professor, e é salário, né? Acho que é assim, professor salário. Olha, ele até mostra para nós aqui, ó, já, ó. Salário, ó. E nós temos aqui o status, TH, nós temos aqui o status, eu vou colocar texto aqui, eu acho que eu não sei se vai dar certo o texto, talvez dê. Então vamos colocar aqui, porque senão a gente converte. Então a gente vai ter aqui o professor, ponto status professor. Provavelmente a gente teria até acho que um ponto toString para dar certo. Acho que aqui vai dar certo. O detalhes, o editar e o deletar a gente vai fazer depois quando nós tivermos o CRUD, que a gente vai personalizar esses links aqui. Muito bem, isso aqui é para funcionar, então aqui eu vou deixar o nome do professor, ó, nome do professor, salário, vou colocar dessa maneira, salário e status no conteúdo e ID. Muito bem, é para funcionar. Vamos ver se funciona, vamos ver se vai recarregar aqui na hora. Deu algum erro, está recarregando, deu algum errinho aqui, deixa eu ver o que aconteceu. Provavelmente, ó, aqui, ó, tá um erro no ID do professor, ó. Então, professor get ID, ó, ele não está conseguindo dar o parser porque é um valor null, né? Então, o que nós podemos fazer aqui? Vamos fazer aqui, então, no nosso controller, vamos setar o Batman aqui na mão, um set ID para 1. Vamos colocar o Coringa para 2 e a Mulher Maravilha para 3. Vamos fazer esse set ID aqui na mão. Então, aqui é um long, a gente acha que tem que colocar um L assim, ó, para falar que é um long. Apesar que eu acho que ele converte, mas enfim, ele está chiando aqui na IDE. Então, muito bem, fizemos isso. Em algum momento é para o servidor fazer o build de novo. Parece que fez. E agora deu um outro erro, vamos ver o que está dando agora. Na verdade, eu vi aqui, pessoal, são alguns erros. O primeiro deles é que eu estou colocando aqui, ó, estou esquecendo de colocar o cifrão e o abre e fecha no getID. E aqui, na verdade, a gente vai colocar um text mesmo, ó. Vamos colocar um text aqui, ó. Nós queremos retornar um texto aqui. Porque não tem um campo de valor nessa tag, né? Quando a gente coloca um th value, o que aconteceria é que o TimeLeaf ele tentaria trocar o valor de value, né? Um campo value dentro disso e não tem. Então a gente vai colocar text mesmo, assim. Então note que nesse momento a gente está fazendo esse for. Então pegamos o objeto da lista que está no request, fizemos o for nela, né? Nossa lista de professores, temos cada iteração um objeto professor, e nós podemos chamar então desse professor, passando, por exemplo, substituindo o texto, usando o getID, ou simplesmente só o nome do atributo, exatamente como ele é, porque ele vai montar esse get para nós automaticamente. Vamos ver agora se dá certo. Muito bem, agora deu certo, então a gente tem aqui o Batman, Coringa, Mulher Maravilha. Uma coisa que eu também fiz um errinho aqui enquanto eu pausei o vídeo, é que aqui estava errado, eu estava setando Batman aqui no nosso controller, então eu consertei isso também. Então tá aqui, a gente tem a nossa listagem aqui, um início dela, né? Começando com a listagem aqui dos nossos professores. Então eu vou parar, esse vídeo está super longo, eu vou parar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente continua, vamos refinar um pouco essa listagem aí, vamos puxar as coisas do banco de dados mesmo. É isso aí, pessoal, Spring MVC, fique firme aí, toma uma água e vamos maratonar, porque tem muita coisa ainda pela frente.